lá perto daquela capelinha pequena, onde tem um retrato mais que se assemelha a ela. E a gente estava brincando, a gente não estava rezando, o povo acha que a gente estava lá de joelho, a gente estava lá fazendo bagunça nas árvores, caído no chão, gangorrando. E a gente teve o maior presente de Deus para o Brasil. Claro que a gente teve esse presente só para mim, da minha família, não. Nós tivemos esse presente. Vocês não sabem o tanto que nós vamos precisar de Nossa Senhora. Vocês não queiram saber o tanto que nós vamos precisar de Nossa Senhora. Só que nós temos uma coisa, onde lá em Belo Horizonte, eu estava conversando com as pessoas, pedindo às pessoas que estão Nossa Senhora, no aniversário das aparições, ela falou com a gente uma coisa que eu fiquei no coração. Ela disse, vocês podem evitar o sofrimento espiritual. Como vocês também podem sofrer o sofrimento espiritual. Oi? Só que tem uma coisa. Eu estarei com vocês. Isso para mim é tudo que a gente precisa. Hoje a minha maior alegria é quando eu subo o morro das aparições, eu sei que Nossa Senhora vai aparecer de corpo e alma para falar com a gente. Isso é para mim a maior alegria. Porque quando eu estava brincando, ela veio até nós. Naquele dia 19 de setembro do ano de 1987. O lugar que foi igualzinho isso aqui, ó, escuro, parecia que ia chover. Veio aquela fumaça azulada. A gente correu para casa, pensou assim, vai chover. Quando a gente chega na fazenda ali, a gente viu o sol. Só aquele lugar estava diferente. Só esse ponto aqui estava diferente. Curioso, né? Criança é bom, porque criança é curioso, né? Criança fala assim, tem um bicho ali, vamos lá, nós vamos, deve ser um bicho. Pegamos as varas de ferrão, e quando a gente entrou no vale, eu já preparei com os 2 pezinhos frutuosos, esses pés bonitos, né? Eu não senti medo, porque eram os pés embaixo, o que é mais bonito na nossa hora, que eu acho para mim, é os pés no rosto. Porque foi a primeira coisa que eu vi foi os pés dela. Você pode achar estranho, mas os pés, os pés lindinhos, sobre aquelas nuvens de algodão branco, eu olhei e as meninas falaram assim, tem uma mulher, ela é um fantasma, tadinha das meninas, uma com 8, outra com 10. Às vezes ela virou assim, eu falei, então vamos embora. Eu já estava vendo só os pés, para mim ainda foi pior. Quem que é a dona daqueles pés? Eu não vi, elas viram. E a gente correu para casa, quando chegou em casa, meu pai tomando café, ele já ficou pensando que era alguém que tinha feito mal com a gente, tão assustada que a gente estava, ele pegou uma foice, e quando ele voltou no local, é como se não tivesse nada. Aí meu pai xinga, né, um homem que trabalha, tira leite, você está doido, depois eu vim aqui à toa para esse barulho? Aí a Iris e a Ju falou, não, aqui tinha um fantasma. Ele falou, que fantasma, marido? Eu falei, eu só vi os pés. Aí eu falei para ele, só que não tocava o chão. Fui lá e mostrei para ele a altura que estava, mais ou menos nessa altura aqui do chão. Ele falou, vocês rezam. Meu pai também, naquele momento, ele foi iluminado. Sem ele perceber. Ele falou, vocês rezam, vocês estão precisando de rezar. E nós rezamos. Nós rezamos a oração que hoje todo mundo tinha que rezar. Ô Pai Nosso. Quando a gente rezou a oração do Pai Nosso, ela se manifestou na nossa frente. Eu já vi o rosto dela. Pensa num rosto bonito, jovem. Na época eu era criança. Hoje eu estou muito mais velha do que Nossa Senhora. E eu olhei para aquele rosto e falei, nossa, ela não é um fantasma. E a cabeça dela não é branca, é um véu. Ela tinha um véu na cabeça. E aí meu pai falava, tudo que ela fizer para vocês, vocês falam para mim. A sensação que eu tinha é que nós ia cair, nossas perninhas ficavam que nem uma varinha. Falava, nossa, meu Deus, o que está acontecendo com nós? Tremia do cabelo à ponta do pé. E ela fez o gesto mais bonito que eu acho que uma mãe pode fazer por um filho. Ela colocou a sua mãozinha esquerda no coração e com essa direita ela chamava a gente. E aquilo acalmou a gente, porque linda, serena, não falou uma palavra. E aí ela foi subindo em direção aqui, porque aqui era o local que ela queria aparecer. Mas ela foi buscar a gente lá naquele local que a gente estava. Ela queria penitência de vocês, né? Ele era bem mais perto. E aí, quando ela foi afastando, eu falei, ela tem medo de nós. Nós também estávamos meio receosos, que a senhora tem medo de nós. Aí meu pai falou, não, vocês fiquem tranquilos, para onde vocês quiserem parar aí, vai falando. Só que na hora a gente se tocou que eles não viam, só nós víamos. Aí é que deu o desespero. Porque
Yasmin pegava o rosto do meu pai e chorava e falava, o senhor ficou cego, porque ela está na nossa frente. E ele ficou desesperado, a Lizinha, porque não viu, a Fabiana com 5 anos não viu, a Inês com 5 anos não viu, todo mundo querendo ver, só nós 3 vimos. Na época a gente não ficava em esse, a gente estava consciente de que estava com meu pai, consciente da visão que estava à nossa frente. Aí meu pai falou, fica tranquilo, para de chorar. Aí a gente parou, ela foi subindo em direção ao céu e desapareceu. Foi só no próximo sábado, quando a gente foi na casa da vovó, porque tem gente que pensava que a gente ia chegar, né, já rezar aqui e ver lá. Nós, por aquilo ficou na nossa cabeça, mas crianças você sabe, né? Criança brinca, foi para casa da vovó. Ainda cheguei lá, a vovó falou assim, a vovó era brava, falou assim, para de ficar inventando que você está vendo treinando no meio do mato, porque a notícia esparraiou, né? Aí quando a gente chegou da vovó, ali tem um rio, aí eles falaram assim, eu vou com vocês, vamos nadar no rio. Nós nadava, nós temos uma infância que hoje eu queria que as crianças tivessem. Nadava, não tinha maldade, né? Não tinha brinquedo não, mas tinha alegria, paz, brinquedos bons, brincava de roubar bandeira, né, nas árvores, fazia circo nas árvores, trapézio, essas coisas assim que a gente brincava. Aí eles falaram, não, eu vou nadar e depois eu subo para Piedade. Aí quando a gente chegou, lá em casa hoje é reformado, mas lá tinha uma calçada grande, né? Uma calçada antiga, a gente sentou ali. Vocês acreditam que de lá nós avistou ela aqui nesse local? Era como se ela estivesse pertinho, porque com a nossa hora não tem muito esse trem de distância, né? Ela é muito visível. Até que a gente chegou aqui onde é que ela estava, a gente cansou. Era um trio, né, cheio de mato. Aí quando a gente chegou aqui, ela estava com uma criança nos braços. Depois a gente perguntou para ela o que era essa criança. Se era menino Jesus, ela falou, não, essa criança são vocês. É o mundo que eu quero colocar nos meus braços. Aí depois ela mostrou um monte de flor vermelhas. Primeiro ela falou pra gente, né? Que ela era Nossa Senhora, e a gente não entendeu, que a gente perguntou, não sabia. Ela falou que era Imaculada Conceição. Nós não sabíamos o que era Imaculada Conceição, não, vocês acreditam? Sabia, só sabia de Nossa Senhora, né? Acho que nós vamos ter que descer. E eu terminar a palestra lá embaixo. Não quero que vocês moiam não, o que vocês acham? Melhor. Porque também é muito relâmpago pra eu ficar com isso aqui, né? Eu até que não tenho medo de ir embora, não, mas eu acho que eu ainda preciso ficar um tiquinho aqui na terra, né? Aí eu vou acabar de contar para vocês. Eu estou na parte que ela escreveu e falou que era Imaculada Conceição. Aí a gente falou que não sabia, né? Nós ficamos perdidos. Aí foi onde ela escreveu que era Nossa Senhora, Nossa Mãe. E aí foi onde ela mostrou os 3 símbolos. A rosa vermelha e branca, a bola escura e a vela. Depois chega lá o cabo explicar para vocês, tá bom? Vai ter que ser na igreja. O Aldir vai abrir a capela para nós, que a gente faz lá perto de Jesus, o Santíssimo Sacramento, né? Chegando lá, a gente viu a senhora segurando a criança, onde ela falou para nós que ela era nossa mãe, foi o que a gente entendeu, porque primeiramente ela falou que era Imaculada Conceição, e a gente não tinha muito aprofundamento, né? Hoje a gente, graças a Deus, tem. E ela escrevia, no início as mensagens, não é como hoje. Hoje as mensagens eu escuto a senhora. No início, eu e a Iris lia aquilo que a senhora escrevia. A Ju não sabia ler, então a Ju escutava a voz. Então, na segunda aparição, ela pediu para a gente, né, que voltasse ali todos os sábados
às 2h30 da tarde. E a gente, graças a Deus, voltou. Né? Voltou, foi onde ela nos deu a primeira bênção, a terceira aparição. São histórias tão lindas, as histórias do VAR, são muito simples, mas histórias assim belíssimas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Hoje tem muita gente que fica correndo atrás do sinal. Quer ver um sinal. Quer ver qualquer coisa, né? Quer ver um sol diferente, quer ver um manto de Nossa Senhora. E naquele momento que a gente começou a ver Nossa Senhora, aí já veio aqui todas as pessoas, veio cientistas pesquisadores, veio padres exorcistas. E aí o que acontece? Um dia está assim, pessoal, nós quer sinal, nós quer sinal. Aí Nossa Senhora, ela escuta, acho que ela escuta o clamor dos filhos, né? E ela sempre mostrando que o que faz o alicerce não é sinal, é palavra de Deus, a catequese, a ensino. Mas aí Nossa Senhora escreveu assim: eu quero que numa quarta-feira as pessoas venham aqui, que vai ter muitos sinais. Eu, particularmente, acho que eu nunca vi tanta gente aqui no lar igualzinho nessa quarta-feira. Não teve trabalho que segurou gente em Belo Horizonte. Aqui não tinha que tem hoje, né? Era uma fazenda, era uma cocheira, era uma lagoinha. O ônibus tinha até mais dentro da casa do meu avô. E nessa quarta-feira, gente, nós nunca sofreu tanto. Porque Nossa Senhora custou aparecer, nós já aprendeu, né? Essa multidão aqui, caçando sinal. E Nossa Senhora já apareceu mais tarde. 3 meninas lá e aquela multidão ao redor, né? Tempo de sufocar. E aí Nossa Senhora começou a pedir para rezar o texto. Calma, né? Porque Nossa Senhora é calma, tranquila. E nós afadigados, querendo sinal. Até nós 3, mãe. Criança quer ver sinal também, mãe. Aí, e a gente olhava para Nossa Senhora, porque o pessoal acha que a gente tem coragem de falar muita coisa com Nossa Senhora. Você não tem, você respeita, é um céu. E o povo começou a ficar sufocado, os padres trançando na nossa frente, caçando sinal. Eu falei, meu Deus, eu estou querendo falar para a Nossa Senhora para mandar esses sinais, mas eu vou ficar calada, né? Pensei comigo na minha cabecinha, né? A Caíris e a Ju também pensou a mesma coisa. E gente em cima das árvores, o povo caçando sinal aqui, caçando sinal também. Marconi estava aí, mãe. Ele é prova. Ele viu tudo, né, Marconi? Quando de repente, menino, Nossa Senhora não falava nada de sinal. Já dava 4 horas da tarde. De 2h30 até 4 da tarde, nada. Mas eu pensei assim, vamos ser firmes. Nós crianças, a gente tem uma coisa, graças a Deus. A gente sabia que ela estava ali na nossa frente, então a gente sabia que não era nós responsáveis por aquilo que ela falava, era ela. Então a gente estava, ao mesmo tempo que a gente estava ansioso por conta da necessidade dos outros querer ver, nós estávamos tranquilos. Gente, eu vou ser sincera para vocês, quando deu por volta de 4h30, aquele local das aparições não tinha onde ver tanta coisa. As árvores floriam, não é, Marconi? De brancas, flores brancas. As flores que estavam na minha mão, cada hora estava de uma cor. O sol parecia que ele ia vir em cima das pessoas, veio uma fumaça. Tenho certeza que não é avião, porque foi muito baixo, fez uma cruz no local das aparições aqui, né? O resto eu tive para olhar para a Nossa Senhora e falar, para de mandar sinal. Foi tudo desmaiou, quase. Não aguentou ver, entendeu? Então, aí depois de todo esse acontecimento, Nossa Senhora falou assim, olha como é que Nossa Senhora é sábia. O povo queria sinal. Mas grande parte dessa multidão que está aqui não permanecerá aqui. Porque não é sinal que faz a fé. O que vai fazer a fé e a essência é a palavra de Deus. E é verdade. Eu sei que tem muita gente que viu sinais, porque era impressionante, sabe? Uma rosa branca ficava vermelha, e ao mesmo tempo ficava branca. Veio uma chuva, eles foram abrir o guarda-chuva preto, eles ficou tudo cor de ouro. Aquelas hortênsias, sabe aquelas hortênsias azuladas?
ela já ficou tudo cor de ouro. Uma coisa linda. Eu acho que quem participou, quem veio, muita gente participou, que hoje está até idoso. Naquela época veio muita gente de idade, né? Belo Horizonte ainda tinha muito trabalho. Marconi me lembra perfeitamente, eu devia ter uns 17 anos, né, Marconi? Foi uma coisa assim, lindíssima, linda. Depois disso, o padre Luiz, do Juiz de Fora, ele falou assim: ai, gente, isso aqui já não é mais uma fazenda. Isso aqui é o Vale da Imaculada Conceição. E logo em seguida, Nossa Senhora formou a comunidade. Eu sinto que esse é o maior sinal vivo, do amor de Deus, do amor de Nossa Senhora por nós. O Vale tem 35 anos. Uma coisa que me admira aqui no Vale, como porta-voz de Nossa Senhora, é que Nossa Senhora conduz o Vale. Se fosse nós, eu acho que estava tudo diferente. A gente ia pensar mais no lado material, esquecer o lado espiritual. E ela ensinou a gente a viver essa humildade. Ensinou vocês a viver essa humildade. Porque não é fácil chegar aqui e dormir em qualquer lugar. Às vezes você vai ter que deitar aqui nessa capela e dormir, dependendo do momento, né? E ela ensinou a ser sempre, ensinou alimentação. O grande privilégio que a gente tem aqui, né? Viver essa fraternidade. Fez todo mundo aqui ter vida de oração. Ensinou a gente a partir das 6 horas a rezar. Eles vão usar, naquela época, 3 terços, né? Depois teve o aumento aí no 4º terço, né? O terço da luz. Hoje a comunidade continua. É claro que nem todas as pessoas podem dar continuidade aos horários, porque muitos jovens trabalham, né? Mas os idosos aqui, as pessoas que já estão mais tranquilas, sempre estão presentes nos momentos de orações aqui. E grande parte da comunidade. E isso, para mim, é um sinal de Deus nos nossos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos aqui a criatura que mais ama a gente, que é Nossa Senhora. E às vezes, quando eu estou olhando para Nossa Senhora, porque ver Nossa Senhora é a coisa mais grandiosa que tem, e ao mesmo tempo, tem hora que você para e vê a realidade. Você vê 2 essências: o céu e o sofrimento da terra. Você vê essa realidade, né? Quando eu estou com a Nossa Senhora, por mais que a catequese dela seja forte, eu estou vendo o céu. Eu estou vendo a graça. Eu estou vendo a mãe de Jesus, a misericórdia de Jesus. E depois você volta, né? Tem dia que na hora que Nossa Senhora vai, dá vontade de falar assim: me leva junto. Depois você volta para aquela realidade, você tem que ajudar a Nossa Senhora e ajudar as pessoas. Aquela realidade hoje das famílias, a realidade hoje do suicídio, a realidade hoje da falta de fé. Eu vejo, estou dizendo para vocês que eu sou perfeita, não, porque até hoje eu busco a minha conversão. A conversão é algo que você tem que buscar todos os dias, não é mesmo? Todos nós, todos os dias temos que buscar a nossa conversão. As crianças também, e as crianças de hoje, elas precisam que nós pais, elas vieram para esse ponto do texto, mostre para elas os caminhos da vida. Porque nós temos 2 caminhos na vida: o caminho de Deus e o caminho do mal. Tem como a gente negar o caminho do mal, não, viu? Ele existe, ele está aí. Nossa Senhora fala nas mensagens: olha, o caminho de Deus é estreitinho, o mal é largo. Vocês ouvem isso, não ouvem? Até quem está aqui hoje pela primeira vez já deve ter ouvido a catequese, a palavra de Deus. Deus sempre mostrar que o caminho dele é o estreito. E hoje, uma coisa que a gente precisa ter é temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo. E o temor de Deus é justamente você respeitar a Deus para vencer o caminho do mal. Porque hoje eu muitas vezes
quando eu estou olhando para Nossa Senhora, eu penso na minha salvação. Não sei se vocês pensam. Porque de uma hora para outra a gente não pode estar mais na terra. Enquanto a gente está aqui na terra, ainda está bom. Porque a gente está na luta, está na busca. Mas se Deus chama a gente hoje, a alma da gente não morre. O corpo é uma matéria, mas a alma vive. Como que a gente vai estar diante da graça de Deus? Como é que você vai estar diante de Nossa Senhora? Porque tem hora que a gente não pensa mais no inferno, não pensa mais em purgatório, só pensa no céu, achando que já está ganho. E a verdade é que nós estamos perdendo esse céu. Porque até a terra poderia estar muito melhor se a gente tivesse mais temor a Deus. Eu sempre falo, a Clarinha ali é minha filha. Falo, Clarinha, cuidado com o anjo mau. Existem os anjos de Deus, mas existe a tentação também. A Conchita era uma espanhola que morou aqui no Vale vários anos e era palestrante. Ela falava assim, cuidado com esses anjos sem asa. Aí eu brincava com ela, mas tem muitos anjos sem asa também. São muitos. Mas a verdade é essa. Então a missão de Nossa Senhora é preparar a gente para o triunfo do coração dela. Eu acho que eu nunca rezei tanto por esse triunfo. Você está rezando? Quem está aqui no Vale hoje está rezando pelo triunfo? Eu rezo todos os dias. Porque a gente já está chegando a um ponto que a gente não suporta mais. Estou falando isso por Covid que a gente enfrentou, não. Estou falando por algo que está dentro da gente. Porque o Covid, não é que ele passou, pelo menos a gente amadureceu um pouquinho. Mas o que está dentro da gente hoje? Maldade demais, revolta demais, ciúme demais, inveja demais. Se dentro de nós tivesse coisas lindas, como fraternidade, a unidade, a gente estaria respirando. Hoje a gente está sufocado. Você já reparou que está todo mundo sufocado? Tem dia que eu estou lá em casa, chega um carro, a pessoa não consegue nem falar comigo, ela está tão sufocada de problemas, principalmente na família, que eu tenho que mandar ela sentar, tomar uma água para eu escutar. E a gente está assim. Você já reparou isso? Que a gente está no mundo sufocado? No mundo, nós estamos aí perto do Natal, a gente não tem nem mais incentivo de Natal. Antigamente, quando eu era criança, eu plantava milho um ano inteiro para ganhar uma latinha de marmelada no Natal. Hoje, criança já ganha tudo, não tem nem perspectiva do Natal, do nascimento de Jesus. Nós estamos sendo atropelados por um mundo que não está bom. Seja do outro lado, seja aqui, seja para cá, é tudo muito difícil. E o que Nossa Senhora está falando para nós? Eu quero que o mundo do meu coração. Nós todo mundo queremos. Por mais que o mundo seja bonito, que o mundo é bonito, né? Vamos falar a verdade. Deus criou o mundo. Eu penso assim, Nossa Senhora falou assim, um dia, vocês vão dizer para Deus, eu não fiz nada para merecer tanto, porque o céu ainda é mais bonito do que a terra. E são palavras de Nossa Senhora para nós. E a gente já olha aqui na terra, é tão bonito, né? Ninguém quer ir embora, fala a verdade. A gente vê os velhinhos, né? Eu visito muitos doentes em fase terminal, tenho medo de ir embora, porque na verdade a terra é bonita. Mas uma beleza que a gente está destruindo a essência dela, né? A felicidade dela. Destruindo a felicidade do que hoje nós temos mais sagrados no mundo, que é as nossas crianças. Deus vê o tanto que a criança é pura, e a criança hoje, ela já está amarga. Os menininhos hoje estão amargos, falando tanto palavrão que a gente sabe de onde eles aprendem.
Não é? Às vezes você fala com a criança uma coisa, ela te dá uma resposta, você fica impressionado. Então a gente precisa parar, pegar o texto e pedir a Nossa Senhora o triunfo desse seu coração. Esse triunfo do coração de Nossa Senhora, ela já luta por ele há mais de 100 anos para nós. Aí a gente às vezes pensa, né? Até que ponto a gente vai ter que ir para esse triunfo vir? Porque Nossa Senhora falou das guerras, Nossa Senhora falou das batalhas que nós iríamos viver no mundo, na terra. E a gente está chegando a viver isso, né? Eu acho que ninguém está cego para dizer que não está vivendo. É real, nós estamos num tempo diferente. Eu um dia estava aqui nessa capela, no dia do ano de 2019, carnaval. E Nossa Senhora disse assim: vocês a preparam, porque vem um sofrimento que já está dentro de vocês. Não lembro bem o trecho da mensagem, vocês que estavam aqui devem lembrar mais do que eu. Gente, acabou o retiro de carnaval. Eu viajei para Brasília para visitar um senhor doente. Eu já voltei no avião com a máscara do rosto. Nós ficamos 2 anos presos a uma enfermidade. A gente não via ela, não sabia onde ela estava. Uma coisa que a gente não explicava. Tem hora que todo mundo da família adoecia, menos um. Não é verdade? Trouxe um transtorno psicológico de fraqueza tão grande nas pessoas. E Nossa Senhora, tranquila, falava: não tenham medo, tenham fé. E nós só tínhamos medo, não tinha fé. Aí eu lembrei de Nossa Senhora, quando ela disse para nós aqui nos anos de 1987, vocês estão preparados? Nós estamos. Estava rezando demais, irmão. Tem que falar que estava. Vocês estão? Não estão. Se um dia vier um sofrimento e eu falar para vocês: fica onde está com o terço na mão e ora, ou foge, se esconde, vocês vão fugir e se esconder. Aí eu lembrei do Covid. Mas todo mundo ficou fugindo, escondendo, tinha até medo de olhar para o outro. Ninguém teve coragem de ter fé, de rezar, de acreditar. E foi a época mais sofrida da minha vida. Porque eu tive medo também, não é porque eu vejo Nossa Senhora que eu estou preparada, não. Tive um medo. E foi a época que na minha família, minha irmã teve um câncer. Um câncer que ela quase morre. Ela chegou a fazer vômito das fezes, um câncer intestinal. E ela teve que fazer uma cirurgia no hospital, na época que ninguém queria hospital. Uma cirurgia de 7 horas. Por uma graça de Deus, porque eles acharam que era uma pedra na vesícula, tiraram a pedra, não era pedra, ela voltou para casa do mesmo jeito, vomitando fezes, aquela fezes do primeiro intestino, né? Eu sofri, que eu passei a noite inteira com ela, sentindo a dor, sentindo o sofrimento. Ela foi para o hospital evangélico de Belo Horizonte, fez a cirurgia de 7 horas, hoje ela está curada. Eu achei que ela ia morrer. Vou ser sincera para vocês, diante de toda a situação que eu vi. Minha mãe adoece, no mesmo período, cai um tombo, porque minha mãe tem uma doença, e com o sofrimento da doença da minha irmã, ela apareceu, sabe essas doenças imunes, autoimunes? Minha mãe ficou 17 dias no hospital, a gente não via ela. Ela ficou inchada, não bebia água, teve que usar sonda, voltou para casa. Eu um dia olhei para minha mãe e desejei ela estar com Nossa Senhora, porque não tinha um lugar do corpo da minha mãe que não tinha uma ferida. Ela dissolveu de tanto inchaço, sabe? O médico falava assim: sua mãe nunca mais vai engolir, porque na garganta dela não passa um fio de cabelo. Ela tem que cuspir, que ela não consegue nem engolir essa língua, vai cuspir sem parar. Vocês acreditam que no dia de São José, no mês de São José, minha mãe voltou a comer, depois de 7 meses.
Isso no período do Covid, Deus mostrando para mim, você tem que ter fé. Não é meu, é fé. Na época mais difícil, que você estava com medo, você precisou ter fé. E hoje nós estamos lá, graças a Deus, a minha mãe não andava, hoje está indo para a cozinha, está cozinhando, fazendo biscoito, comendo. Isso para mim é um lugar de Deus. Mas Nossa Senhora falou para a gente, não tenha medo. Agora o povo está no medo, não é para ter medo, é para ter fé. É difícil de acreditar, mas agora o momento é fé. Não tem para onde a gente fugir. É fé. É fé, é rezar, é cuidar das nossas crianças, é resgatar esse Espírito Santo. A gente não pede o Espírito Santo. Na hora que a gente vai tomar uma decisão, toma pelos outros. Pede o Espírito Santo, gente. Ninguém é tão ignorante que possa ignorar o Espírito Santo. Tem hora que aqui no vale eu fico sem saber para onde ir. Eu peço o Espírito Santo. Vocês acreditam que tudo vem ao meu alcance? Eu peço o nosso Senhor e peço o Espírito Santo. Outro dia uma pessoa falou assim, Maria, o que você está fazendo esses dias? No meio desses tumultos, né? Eu falei, rezando e pedindo o Espírito Santo. Eu não quero passar por pânico por falta de fé, eu quero ter fé. Eu quero acreditar. Nossa Senhora foi tão serena para dar a luz, para ver Jesus morto nos braços dela. Ela é tão serena para hoje lidar com as nossas situações. Cada um traz aqui uma situação, não traz para Nossa Senhora? Um pede emprego, outro pede saúde, outro pede o filho. Quantas mães que chegam aqui e falam assim, Marilda, pede Nossa Senhora que o meu filho está preso. Outra mãe chega aqui e fala, Marilda, pede Nossa Senhora, eu queria que meu filho fosse assim, meu filho é o contrário. Hoje com esse mundo tão conturbado, eu vou falar diretamente, que nós temos aqui muitas crianças chorando, a mãe chora. E eu sempre falo para as pessoas, gente, confia Nossa Senhora no seu pedido. Tudo que a gente confia Nossa Senhora. Eu tenho uma experiência com a Nossa Senhora muito grande, porque eu cresci com a Nossa Senhora, né? Por exemplo, a Ju e a Iris, elas tiveram. Mas eu sinto assim, que na missão, você tem que amar aquilo que você está fazendo. E eu sempre tive assim, muito amor na minha missão com a Nossa Senhora. Tanto é que Nossa Senhora, não é que as meninas são muito melhores do que eu. Matéria hoje eu vejo, porque Nossa Senhora falou para a Ju que ela ia cuidar dos doentes. Hoje a Ju foi enfermeira, se ela tinha 8 anos. E falou para a Iris que a Iris ia ter missão com criança. Hoje ela é professora e aqui no Vale trabalha com criança. E para mim Nossa Senhora falou que eu ia evangelizar, ia ter missão com ela de evangelizar. Por isso que as meninas pararam de ver Nossa Senhora. A Iris parou no ano de 1989 e a Ju parece que foi no ano de 2000 e pouco. Mas eu vejo que elas são muito importantes para Nossa Senhora. Não é porque eu continuei a missão, não é porque cada um tem um dom. Esse dom que hoje eu tenho, de continuar essa missão, Deus lapidou ele em mim, assim como lapidou a Ju na parte da enfermagem, assim como lapidou a Iris na parte da educação. Não existe dom maior ou dom menor. Existe dom e graça de Deus. Então, para mim, as meninas estão cumprindo a missão que Deus lhes confiou. E Nossa Senhora um dia disse para elas, elas ainda eram crianças. Mas essa missão que eu tenho com a Nossa Senhora, eu estou aqui hoje para falar para vocês da minha missão com a Nossa Senhora. Quando eu vejo Nossa Senhora, por exemplo, pedir a Deus, ela pede ao próprio Deus, que é o Filho dela, para abençoar aquelas pétalas que a gente tem nos terços, ou aquelas que vocês levam, eu vejo que Nossa Senhora pede o coração. Eu vejo isso no olhar dela. Ela está ali na minha frente, ela está fazendo um pedido para nós. Por isso que eu sempre que acaba a mensagem, eu mastigo uma pétala. Eu falo, é uma graça. Eu já mastiguei muitas.
mas eu quero mastigar mais ele. E às vezes a gente está com uma dor de cabeça, eu peço nossa hora para me curar a dor de cabeça. Às vezes a gente está com uma fraqueza, porque a gente tem hora que fica fraco, né? Cuida dos pais, cuida da família, do esposo, da filha. Eu sempre pego aquela pétala de rosa com o maior carinho, porque eu sei que ela pede com o maior carinho. E às vezes ela fala assim, hoje eu vou colocar no coração de Jesus os pedidos de vocês. Eu sinto que naquela hora, tudo que a gente pediu, até no silêncio, ela vai colocar. Ela colocou. Então essa experiência bonita eu tenho com Nossa Senhora. E outra experiência bonita que eu tenho com Nossa Senhora é que ela vem para todos. Por exemplo, por baixo, no momento que eu estou vendo Nossa Senhora, ela está vidrada em mim, não, ela olha para vocês. Ela vive aquele momento com a gente, sabe? Ela é real. Quando eu contemplo mistérios gloriosos, a gente contempla a Assunção de Nossa Senhora dos céus, não é isso? Eu sei que isso aconteceu, porque é a única criatura que vem de corpo e alma na terra, Senhor. Quando eu era pequenininha, eu não gosto de ficar falando muito para as pessoas, não, porque as pessoas são muito curiosas e tem coisa que eu prefiro guardar no silêncio do meu coração. Eu gosto de quebrar a curiosidade das pessoas. Mas quando eu era pequenininha, Nossa Senhora me mostrou o céu. Como me mostrou o inferno e me mostrou o purgatório. A experiência que eu tenho de ver uma alma que eu vi, ela me mostrou, é diferente de ver ela. Porque Nossa Senhora você vê carne, você vê rosto, e a alma você vê só luz. Ela já me mostrou. Então eu, quando estou contemplando o texto e fala a Assunção de Nossa Senhora aos céus, eu sei que isso é real. Porque eu vejo ela de corpo e alma. Eu vejo os olhinhos que mexem, eu vejo a boca que mexe, eu vejo a voz que sai daquela boca, que é uma voz suave. Chega a estremecer a voz de Nossa Senhora, porque é diferente da nossa. A nossa é como por exemplo, eu falo para vocês e sai o som. Ela parece que mexe com a boca, o som vem cá dentro. Aquela doçura, sabe? Uma das coisas que mais encanta a gente é a voz de Nossa Senhora. E um mistério que a gente olha para ele e a gente não questiona ele. Eu, por exemplo, tenho obra que eu em casa, eu choro, porque aqui no Vale a missão é trabalhosa. Vou citar nomes, não sei cada um com a sua consciência, mas tem gente que faz de tudo para fazer a gente sofrer. E com a missão por Nossa Senhora, você sofre o todo. Porque você pensa assim, gente, a pessoa vem para um local que Nossa Senhora aparece, se dá um contra-testemunho desse. Mas a Nossa Senhora sempre me ensinou. Só dá contra-testemunho quem não acredita. E tem muita gente que não acredita. Porque para mim que vejo, falo, como eu estou vendo vocês aqui na minha frente, é fácil acreditar, mas e para vocês que não veem? Então é onde a gente tem sabedoria, como diz o ditado do mineiro, para dar um desconto, você vai perdoando. Porque não vê, não sabe o que é ver, o que é sentir o céu, o que é querer trabalhar pelo plano de Deus, realizar uma obra com mais fervor, com mais sabedoria, mesmo sabendo que a gente pode tropeçar, né? Eu não penso vocês que eu tive uma formação sem tropeços. A gente só cresce com os tropeços da vida. Ninguém cresce com os júbilos da vida. Os júbilos correm risco de te jogar no chão, de fazer vaidoso, cheio de ego. Agora os tropeços te levantam. Então essa experiência também eu tenho com Nossa Senhora. Essa experiência de fé. Nada pode te abalar. Às vezes acontecia coisa aqui horrível que me abalava. Porque fisicamente a gente abala, não abala? Ah, morreu sua mãe, você não abala? Às vezes eu saía para evangelizar chorando. E eu voltava sorrindo. Uma vez aconteceu uma coisa aqui no Vale, quando está inventado, a gente está aqui com as crianças, mas que magoou muito meu coração.
Eu tive que ir para fora, sabe, resolver a situação, Nossa Senhora me ajudando. E eu estava muito triste, porque eu pensava, gente, não é? Deus não fez o vale para isso. Deus fez o vale, a gente sendo santo e pecador, mas para somar, né? Não é para essa disputa de poder, de querer ir, de querer ser dono. É uma obra de Nossa Senhora, que tem as orientações dela, né? Um lugar que vive exclusivamente os pedidos dela. E aí eu fui fazer uma evangelização ali em Itaúna. Eu fui triste. E eu estava construindo aquela capela do Triunfo. Hoje tem gente dormindo lá, não tem? Capela do Triunfo. Vocês acreditam que estava tão difícil fazer aquela capela, que aqui no Vale fazer as coisas não é fácil, não. Vocês acham que é fácil? Não é fácil. Eu penso que, gente, o Vale, a gente, graças a Deus, não perde nada. O que a gente recebe, a gente faz o melhor que a gente pode fazer pela obra de Nossa Senhora. E eu estava sofrendo para fazer uma obra. Eu demorei quase uns 5 anos com o São Mário, o outro me ajudando, o Maurinho, tadinho do Vale. E vocês acreditam que na palestra, o Senhor me deu todo o piso daquela capela que eu precisava? Ainda me deu porcelanato. Eu falei, ô gente, Deus quer que eu continue a obra de Nossa Senhora. Não é para me desistir. Quando tem um demônio que arma, né? Uma armadilha, que dá vontade, tem hora da gente falar assim, fazer que nem a Jacinto Francisco, né? Me leva. Porque eles foram muito jovenzinhos para o céu, né? Com a Nossa Senhora. E eu senti Deus. Eu falei, gente, a gente não pode desanimar. Uma pequena coisa que era o meu sonho, né? Fazer, colocar para a imagem Nossa Senhora, ela estava guardada, essa imagem eu ganhei em Portugal. A história daquela imagem é bonita, porque Francisco falou, vou dar imagem para o Vale, para a Nossa Senhora do Triunfo, que ela é a Nossa Senhora do Triunfo, né? E aí Nossa Senhora falou assim, vai lá buscar a imagem. E eu fui para a Europa, gente, mas no frio que estava na Europa. Eu tinha ido no calor, eu tinha gostado. O frio terrível, né? Ver uma alma, um gelo. E eu estava fazendo uma evangelização com a mensagem de Nossa Senhora lá em Portugal. Faltava 2 dias para eu voltar para o Brasil. Eu já achava que a imagem estava cá no Brasil, a imagem ainda estava lá em Portugal. Adivinha por quê? Porque estava cheio de Jesus misericordioso dentro da caixa. E tinha que falar o que era aquelas estampas. A alfândega de Portugal liberar para vir para o Brasil. Aí quando eu cheguei, me ligou na saída do lugar que eu estava fazendo a palestra. Aí eu, Sara, Dona Marilda, essa imagem aqui tem umas fotos dos portugueses falando, ainda bem que a gente entende. Falei, não, isso é para doar. Os franciscanos queriam que viesse essas estampas para doar. Aí eles liberou. Quando foi na noite seguinte, eu estava viajando para o Brasil. Eu falei, não vou dar conta de tirar essa imagem. Tinha feito um vidro lá em cima para colocar no local que está de Nossa Senhora. Hoje era ela que ficava. Todo mundo naquela festa, dia da Imaculada Conceição, dia 8. Vocês acreditam que o que fez eu tirar a imagem foi justamente ela ter ficado lá? Porque ela veio como um presente. Eu tive como comprovar que ela veio como presente. Porque ela saiu um dia antes e eu vi um dia depois. Chegou aqui na alfândega do Rio de Janeiro. A única forma de liberar a imagem era isso. E sabe como que aconteceu? Porque a gente foi num lugar com a papelada, foi em outro, eles queriam que a gente pagasse tudo isso, porque a imagem veio com a nota fiscal, é uma imagem de valor. Ela é feita na madeira, pela família que fez a de Portugal. Aí o chefão lá, que era o mais difícil da alfândega, moço até bonito, falou assim, só tem um jeito de tirar essa imagem, se comprovar que alguém esteve em Portugal para buscar. E quem Nossa Senhora mandou ir lá e buscar a imagem? E a gente conseguiu tirar essa imagem pagando R$50. Foi o que eles pediram simbolicamente. Então, se Deus, não tem como a gente negar a Deus, não, gente. A gente tem que crescer na fé. Eu tenho uma fé assim que eu posso ver uma
pessoa morta, você não acredita que ela pode ressuscitar? E tem hora que eu vejo ele saindo andando e ele volta morto. Então Deus, Ele é um mistério muito grande. Quando começou a pandemia aqui, eu falei, nossa, eu estou perdido. Não vai ter o que comer, eu pensei, foi nas bocas. Esse tantinho de boca, né? 400 refeições por dia. Vocês gastam um mês, mas gastam um dia. E nós passamos pertinho, viu? Aí eu fui no Ceasa, tem uns amigos bons. Eu falo que a maior riqueza que a gente tem na vida é os amigos, não é? Não é dinheiro. Tem hora que você tem dinheiro, você não resolve nada. Você tem um amigo, você resolve as coisas. Aí eu busquei uma caminhonete de mantimento. Eu vi que eu ia dar para nada. Falei comigo, nossa Senhora. E aqui no bar é uma família, né? Quando acontece, ainda tem alguém que às vezes tira um tiquinho para o outro, tira um tiquinho para o outro. Aí Nossa Senhora me orientou, falou assim, não, como prudência, você está passando um momento difícil, coloca na cozinha o que é para fazer. Aí a pessoa vai ter noção que está difícil, vai rezar mais. Eu acredito que depois que fez isso, o pessoal da Rua da Prata não ficou um final de semana sem vir cá e trazer alimento. Eles vinham até um dia que não tinha mensagem, de caminhonete, de carro. E chegava tanta coisa boa que nem o povo sabia, e às vezes um só pegava comigo. Deus mostrou. Estou contando isso para vocês que é família. Família acontece isso. Às vezes uma criança deu uma caixa de bombom para repartir com 10, ele não era sozinho. E Deus foi mostrando para nós só milagres. Eu falei assim, meu Deus, estou precisando acabar um alojamento para colher o povo de Nossa Senhora, como é que eu vou fazer? Veio a providência. Só não terminei ainda de tudo, porque pintor não é qualquer um, né? Ele é 3 andares. E estou sem pedreiro, não está com pedreiro. Na minha cidade está uma decadência de pedreiro. Eu peguei um pedreiro um mês, ele trabalhou até de noite, para terminar lá para mim, para colher vocês. E agora estou esperando para ele poder fazer isso. Então eu tenho um amor à minha missão, à Nossa Senhora, ao Vale, a Jesus. Sabe o que eu pensei? Nós começou nos pés de Maria e terminou nos pés de Jesus. Vamos olhar ali para Jesus? Cadê as crianças? Vem aqui para frente as crianças. As criancinhas tudo. Aí, diante de Jesus, olha que meninada linda. Vem, meninada linda. A Ana Maria vai cantar uma musiquinha para nós. Vai. Toda criança, vem para cá. Pode vir os pais com as crianças menores. Vamos aplaudir essas crianças, gente, de pé? Fica de pé. Olha que riqueza, que bênção. Mais forte. Esses dias eu estava conversando com a Nossa Senhora sobre as crianças, no dia 12 de outubro, porque a gente aqui no Vale, até os 30 anos das aparições quase, a gente tinha uma casa de abrigo de crianças. Depois não foi possível a gente ficar mais com a casa de abrigo, porque na verdade não vinha mais criança, vinha adolescente, rebelde, a gente não tinha condição, né? Aí outro dia eu conversando com a Nossa Senhora falou assim, olha, as crianças, elas precisam hoje de serem, aquelas que não têm família, serem adotadas. E agora eu comecei a fazer a campanha de adoção. Esses dias uma amiga minha adotou 3 crianças irmãos. Olha que bênção. Lá de Cláudio, Minas Gerais. Então quando você estiver também na cidade de vocês, ajude, é muito burocracia, né? Mas ajude. Ontem mesmo uma mãe me ligou, que era para fazer inseminação, e não está conseguindo. Eu falei que ela adota. Ela falou, mas meu coração não pede. Eu falei, vai pedir.
Vai pedir porque Deus tem um monte de criança que precisa de família. Quando a criança ela cresce na casa de abrigo, ela cresce com uma deficiência. Família, sabe? Porque por mais que tenha um homem para cuidar, nós aqui cuidamos só de menino. Falta o materno, que é a mãe. Então por isso que Nossa Senhora falou, agora não é hora mais de casa de abrigo, agora é adoção, é adotar, é incentivar a adotar. Então, essas aqui com certeza são crianças que têm uma família abençoada por Deus. Então a gente vai olhar para Jesus ali, ó, no Santíssimo Sacramento. As crianças podem virar em direção ao Santíssimo Sacramento. Ana Maria, canta uma musiquinha aí de criança, para a gente pedir a Jesus para abençoar essas crianças, abençoar o vale, abençoar o Brasil. Não adianta a gente também não orar pelo Brasil esses dias, né? A gente é brasileiro, tem que rezar. Pedir a Nossa Senhora. Brasil, gente, eu sou suspeita para falar do Brasil. Eu aprendi a amar o Brasil quando eu fui lá fora. Eu vi que aqui é o melhor lugar do mundo. Sabe? Mais experiências lindas que eu tive lá fora. Meu povo lá fora cuidou bem de mim, sabe? Tinha o maior carinho comigo, até a Alemanha. Você ver o carinho que a Alemanha tinha comigo, Portugal, Suíça, Itália, França, Espanha, Áustria, todos os países. Mas o Brasil tem isso aqui, ó, criança, jovem. Vocês veem que você entra nas igrejas do Brasil, tem povo, lá tinha só poucos. O Brasil é um exército, é um gigante. Então não adianta a gente não rezar pelo Brasil, não, ele tem que rezar. Eu quero o Brasil abençoado. Quero essa terra de Santa Cruz sob os pés de Nossa Senhora. Eu quero, tem que pedir isso. Né? Por quê? Porque nós somos brasileiros. Olha que coisa bonita aqui. Olha que nação bonita. Você está em Minas, é bonita. Esses dias eu fui em Maceió, passear um tiquinho, é bonito. Você vai em São Paulo, é bonito. Você vai ali no Rio, é bonito. Todo lugar do Brasil é bonito. Se a gente não reza pelo Brasil, a gente está sendo omisso com a nossa pátria. Eu estou rezando e rezando muito pelo Brasil. Fazendo novena, jejum. Vou mentir para você, então, estou fazendo. Porque eu quero um Brasil de paz e amor para as nossas crianças, para os nossos jovens. Eu quero um Brasil que quando o jovem sair da faculdade, ele já tenha um emprego. Eu quero um Brasil onde as igrejas estejam cheias de luz e do Espírito Santo, onde a gente tenha sacerdotes cada vez mais apaixonados pelo rosário, por Nossa Senhora. Eu quero, vocês têm que querer isso, que é o que Nossa Senhora quer para nós. Não é verdade? Nós estamos aqui no vale, esse exemplo bonito aqui, esse futuro da nossa vida. Santa Faustina, você já leu o Diário de Santa Faustina? O vale tem muito a ver com Santa Faustina, né? Porque Jesus falou que ia fazer uma comunidade lá na Polônia e essa comunidade, para mim hoje, ela está aqui nesse vale. E hoje eu estava conversando com o pessoal de Ipatinga, pessoas de oração, inclusive você estava lá no Betinho de oração, não estava? Em Ipatinga, não, Lagoa da Prata, de São Miguel, o pessoal lá, estava, não estava? E eles falaram que lá fora, e Nossa Senhora já falou isso aqui, que o Brasil vai ser o primeiro país a ser transformado. E lá fora eles falaram que a grande combustão do mundo vai vir pelo Brasil. A grande transformação. Então a gente tem que rezar, porque nossa padroeira, ô imagenzinha santa, milagrosa, tem Nossa Senhora de Piedade aqui nesse vale. É qualquer lugar do mundo que tem um vale, não? De Nossa Senhora. Então a gente tem que rezar, tem que agradecer, tem que dobrar os joelhos e pedir, porque a gente ama a nossa pátria. Nossa Senhora diz: o Brasil é nossa casa, o mundo é nossa família. Nossa casa precisa de paz, precisa de crianças felizes, cheias de luz do Espírito Santo. Falar mais para as crianças de Deus. Deixa para dar o seu filho no celular mais tarde, não dá muito cedo não.
Copeiro, quando dá para brincar um tiquinho, que às vezes eles vão ver uma galinha pintadinha, né? Mas não dá celular, filho novo, não. Entendeu? Eles vão procurar muitas coisas que hoje não são boas para eles. Né? Então a gente vai pedir a Jesus, vamos estender nossa mãozinha para Jesus. Ali está o Santíssimo Sacramento, a Almeida é nosso diácono, a Amanda ministra, aqui nós temos a Lourdinha ministra, Tarcísio ministra, são esses, né? Esses 4 ministros. E temos um exército aqui no vale maravilhoso de fé. Então a gente vai pedir a Jesus. No lado nós temos Mãe, Jesus e São José, para proteger as nossas famílias, o Brasil, proteger a Ucrânia. Nós não podemos esquecer que a Ucrânia está em guerra, a Rússia está ali, né, volteando tantas famílias, tantas casas, tantos lares. Pedir a Jesus pela Santa Igreja, eu quero pedir a união do Brasil e da Igreja. Pedir a Deus essa graça, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vamos rezar as 3 Ave-Marias. Hoje eu vou ensinar vocês a rezar um texto pelo Brasil. 3 Ave-Marias, a primeira em honra ao Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria nós vamos rezar em honra ao Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria nós vamos rezar pedindo o Espírito Santo. Nossa senhora falou que quem vai iluminar a gente é o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, nessa conta grande aqui do texto, vocês vão rezar comigo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo o teu veneno. As 10 Ave-Marias eu vou perguntar e vocês vão responder. A cruz sagrada, vocês vão falar, seja a minha luz, tá bom? A cruz sagrada, seja a minha luz. 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 Todos nós juntos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. As crianças comigo agora vão perguntar. A cruz sagrada seja a minha luz. Vocês vão fazer a cruz sagrada junto com a tia Maria. A cruz sagrada seja a minha luz. Todos nós, a cruz sagrada seja a minha luz. 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 A cruz sagrada seja
nós juntos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Cadê os jovens? Reza aí agora o mistério. Cadê os jovens? Tem jovens aqui? Não, eu vou ter que todo mundo virar jovem. Sério? Então vamos, a cruz sagrada seja minha luz. 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 A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe as coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. As mães, a cruz sagrada seja minha luz. 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 A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhe as coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Os pais agora. Seja minha luz. 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 São Bento, protetor contra todos os males do corpo e da alma, rogai por nós. São Bento, exorcista, protetor de todos os males do corpo e da alma, rogai por nós. São Bento, exorcista, protetor do corpo e dos males, da nossa alma. Pedimos também a proteção pelas nossas crianças, pelo Brasil, pelos nossos jovens, pelas nossas famílias. Rogai por nós. Vocês têm o hábito de rezar o texto de São Bento? O texto de São Bento é o texto mais forte que dá combate ao demônio. Eu rezo esse texto todos os dias, fácil de rezar. Você pode rezar ele nos mistérios do Santo Texto. Você pode colocar os problemas que você tem no seu pensamento. Quando eu tenho uma batalha aqui, uma batalha que eu faço terapia nas pessoas também, enfrento muitas pessoas com problemas de suicídio. E sabe quem me ensinou a rezar esse texto? Foi Nossa Senhora. Porque eu estava sem diretor espiritual, meu diretor espiritual faleceu de Covid, Padre Alex, padre maravilhoso, santo. Ele faleceu. E hoje, claro que a gente tem direção, mas um diretor de 18 anos, um padre super mariano, um padre defensor de Nossa Senhora, que amava Nossa Senhora, que tinha a mesma idade que eu, era um ano mais novo que eu. Eu fiquei, sem brincadeira, chorando vários meses, e veio a batalha, porque ele me ajudava na minha missão, era meu colo na minha missão. E eu fiquei, de repente, claro, com uma história que é o colo maior, mas o mundo me pedindo ajuda, não encontra padre exorcista, tem gente que quer suicidar, é noites que eu tinha que levantar, atender telefones, ajudar a pessoa a não cair no suicídio. Aí um dia eu pedi Nossa Senhora uma orientação, falei para ela, o que eu faço? Porque sozinha a batalha é grande. Ela foi e me pediu, me ensinou a rezar esse texto. São Bento.
colocando nas contas grandes a oração da cruz sagrada e no decorrer das contas pequenas a cruz seja minha luz. Graças a Deus hoje eu estou tranquila de praticamente assim, das pessoas que graças a Deus eu acompanho, eles estão curados, não estão pensando mais em suicídio. Só que acontece muita coisa na triste, porque o fato da gente ter Nossa Senhora, ela te dá uma percepção de como você ajudar uma pessoa. Isso aí eu tenho essa graça, sabe? Por exemplo, vou contar para vocês uma coisa que me entristece muito. Aqui na cidade, eu sou da família que há poucos meses atrás perdeu um suicidado. E eu já tinha pedido Nossa Senhora um exorcismo para ele. Mas eu senti que ele precisava também de algum tratamento, né? Porque quando eu converso com a Nossa Senhora, ela me orienta, eu oriento a família. Geralmente eu converso com a pessoa, se é uma pessoa mais ou menos possível, oriento. E ele faleceu. Foi muito triste, da cidade inteira. Pra vocês terem uma ideia, era uma das pessoas assim, com uma condição financeira excelente. Suicidou em cima do depósito, os meninos ficaram horrorizados, a esposa. Então, assim, quando eu ajudo esse tipo de pessoa, não é fácil, não. O Padre Alex, ele tinha uma diarreia, vocês não querem saber. É hora que você passa por cada coisa, você fala assim, sabe? O corpo da gente sente aquilo que a pessoa sofre. Então, Nossa Senhora foi me ensinou a rezar esse texto. E como a gente está aí diante de tantas batalhas, de tanto peso, eu resolvi ensinar para vocês a rezar. Se tiver um problema de depressão, tiver um problema de ansiedade, reza o texto de São Bento. São Bento não sei se vocês conhecem as histórias dos santos. Vocês conhecem? Eu não conheço, eu pesquiso. Igualzinho eu fui rezar para os que têm problema de vício e descobri Santo Antônio. Eu tenho que pesquisar, eu não tenho essa quantidade de santa à toa. Então, é linda a caminhada de São Bento. Olha, eu tenho um testemunho de São Bento. Meu esposo estava na missa e ligaram para o meu esposo que o terreno dele da fazenda aqui perto tinha pegado fogo. Eu saí da mesa com a Clarinha, que ela está escondendo ali, e fui lá com ele olhar o fogo. Ela sabe aonde a irmã do São Antônio Justino, porque na mesma região não tem mais. Já estava tentando fazer uma coisa para o trator, mas não estava aqui. Eu falei, gente, é só essa oração de São Bento que esse fogo apaga. O homem falou para mim que nunca vai acontecer isso, porque o fogo era maior que essa capela. Mas a Clarinha foi rezando a oração de São Bento e o fogo apagou. O fogo e eucalipto. Eu tenho uma fé em São Bento. De cobra, entendeu? Coisas horríveis. Pega São Bento, reza o texto de São Bento. O Rio Fogo está aí. Brasil, reza São Bento, olha. Nós temos que ter fé. A essência da nossa vida é fé. Padre Pio, São Miguel Arcanjo, Santa Rita de Cássia, Santos Fortíssimos, Santa Teresinha do Menino Jesus, faz novena. A gente tem que buscar essa essência, né, da família. As crianças. Então você reza assim. As crianças estão aqui, a Ana Maria vai cantar uma música. Quantas horas que é? A gente passa. Vocês hoje estão dispensados de rezar o texto, porque vai ter outras programações. A gente rezou o texto São Bento. Eu queria ensinar a vocês esse texto bonito. Eu tive que adiantar um pouquinho a minha palestra, mas a gente acabou de ter que descer para cá, né, por causa da chuva. Tudo é plano de Deus, não se deu quase nada, mas a gente está diante do Santíssimo e peça uma graça para o Santíssimo. Vocês querem pedir uma graça para o Santíssimo? Vamos ajoelhar? Quem puder?